Alô, você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate. E essa semana vocês vão acompanhar o painel dos dubladores que ocorreu no HQPB 2016 nos dias 24 e 25 de setembro, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Os convidados foram Gilberto Baroli, dublador de Saga de Gêmeos, e Carlinhos Silveira, que é o dublador de Chaka. E comandando esse painel está o nosso amigo Janúncio Neto, que já participa aqui do Nerd Debate, não é? E queria agradecer ao Alan Nicole do Taisen Senseiya e a galera aí do podcast Senseiya por mandar perguntas para que o Janúncio pudesse fazer no painel, certo? E para vocês, galera do podcast Senseiya, chamem a gente do Nerd Debate, chamem eu, chamem o Janúncio, o Peixoto, para participar aí desse podcast tão incrível que fala sobre esse anime que a gente tanto gosta, não é? Então, fiquem aí com o painel. Valeu, pessoal. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui no HQPB. E vou deixar eles fazerem as honras aí, dar os bons dias deles para vocês. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo bem? A gente está aqui para bater um papo com vocês. Queremos saber o que vocês querem saber, para a gente ter uma conversa legal. Deixa alguma coisa para dizer, né? Gente, é um prazer estar pela primeira vez aqui em João Pessoa. E contente de saber que João Pessoa não é só uma pessoa, são várias pessoas ótimas e parecidas com o resto do Brasil. Quer dizer, homens horrorosos, mas as mulheres tão lindas. Bom dia, vamos lá. Vamos lá. Carlinhos, eu vou meter daqui, vou jogar já algumas perguntas que a gente já recebeu. E claro que em um momento a gente vai abrir para vocês, aí vocês vêm aqui, pegam o microfone, eu conto para vocês. E aí a gente vai dando seguimento ao bate-papo, beleza? Ok, olha o que você quiser. Vou tentar dar uma de Marília Gabriela, fazer um negócio bem bacana, tá bom? Então assim, primeiramente, eu queria externar, o que não é só a minha vontade, mas eu acho que é a vontade de todo mundo, que ele está agradecendo pela presença de vocês. A gente tentou trazer os dois no ano passado, aí só vem a hora que dá certo. Então esse ano era o ano do Chaka e do Saga no HQPB, porque o Aiolia já veio, o Shura já veio, o Kamo já veio, então todo mundo disse, não, agora tem que trazer o Chaka e o Saga, porque senão não tem graça, né? Então assim, João Pessoa, eu não sabia que tinha tanto fã de Cavaleiros como nesses anos, 2014 a gente tem percebido, e é sempre uma satisfação do público depois do evento. Ontem mesmo teve um pessoal que chegou aqui mostrando foto, muito obrigado por ter realizado o sonho da minha vida, o melhor momento da minha vida até hoje no evento, ter conhecido vocês. Então assim, de antemão, eu, em nome de todo o público, em nome da organização do evento, eu quero dizer muito obrigado por vocês terem aceitado o convite e por ter vindo prestigiar a gente, assim, que a gente sabe que é uma coisa que dá trabalho, mas eu sei que também vocês fazem com muito carinho e com muita gratidão pelo que a gente também se sente da mesma forma. Então, começando com esse muito obrigado, eu acho que é o princípio de tudo. Eu que queria agradecer esse convite, que é super legal, estar em contato direto com vocês, que afinal de contas a gente fica lá escondidinho nos estúdios, né? Fechadinho naqueles quadradinhos, com o microfone na frente, uma tela lá, e a gente nunca sabe muito bem o resultado desse trabalho. E o resultado desse trabalho a gente só sabe dessa forma, chegando perto e conversando. E é muito legal que isso esteja acontecendo ultimamente, porque, como a gente estava falando na palestra anterior, durante anos e anos e anos, décadas e décadas, nós fizemos o nosso trabalho com o maior carinho, com o maior prazer, mas a gente nunca tinha ideia do resultado que seria isso, né? De como é que as pessoas recebem isso. Então, o Cavaleiro do Zodíaco foi fantástico na nossa vida exatamente por causa disso. E pela primeira vez, o público nos procurou para saber quem nós somos, de que forma nós trabalhamos, que tipo de coisa a gente faz. Porque antigamente, quando tinha, sei lá, o Glenn Ford, uma voz brasileira, todo mundo dizia assim, o Glenn Ford acabou. Esquecia que o Glenn Ford era feito por brasileiro.
Afinal de contas, o Glenn Ford fala inglês lá e a gente fala português aqui. Então, o que a gente faz é uma versão disso, né? Ou seja, como diz o Hélio Macari, que é um dublador, um diretor, assim, de mão cheia, nós fazemos cinema, a gente não faz dublagem. Ou seja, a gente faz uma versão brasileira de um filme estrangeiro, seja ele qual for, japonês, inglês, francês. Então eu queria agradecer muito a vocês, queria agradecer o Janúncio de ter trazido aqui para ter esse contato com pessoa. E o ano passado nós não viemos, só para vocês saberem da justificativa, porque tanto eu quanto ele e a Letícia nesse dia estava junto, a gente estava num outro evento em outro lugar. Então teria que pegar um avião, sair correndo para cá, ou seja, ia dar uma barafunda só, o Janúncio ia ficar maluco, porque era questão de horário de avião e coisa e tal. Então aí nós todos decidimos por bem fazer isso este ano e o ano passado deixar como ficou. Agora, me deram um agora, viu? Então, gente, é um prazer estar aqui. E olha, poucas vezes eu vi uma organização tão bem feita, um exemplo tão bem posto para o público e para os convidados como esse. Isso se deve àquele menino ali, o Janúncio, né? É nada. E o pessoal daqui, olha, o contato que eu tive com o povo foi maravilhoso. São pessoas incríveis, são pessoas gentis, corteses, que tentam dar a gente o máximo possível de bem-estar para se sentir bem aqui em João Pessoa. E é por isso que eu digo, Janúncio, no ano que vem não me convide, porque se você me convidar eu venho de novo, tá? Vou fazer uma enquete depois do HQPB. Quem quer o Saga de volta? Quem quer o Chaka de volta? Porque já me pediram esse ano para trazer o Lobui de novo. Eu digo, Lobui, o negócio tá complicado, cara. Você muda pra cá logo. Depois que eu fizer a gozação com ele lá em São Paulo, ele não vai querer voltar. Olha, do jeito que é João Pessoa, eu garanto que de repente vamos começar todo mundo a mudar pra cá. Olha, eu dei uma sugestão, eu acho que vocês vão concordar comigo, que é a melhor que tem. A gente pega, arruma uma casa bem legal, todos os cavaleiros compram, dão um pouquinho de dinheiro e montam uma casa de veraneio aqui. Eles ficam vindo todo ano. Não, que veraneio o quê? São Paulo é terrível. São Paulo é cheio de poluição, cheio de gente, cheio de prédio, cheio de tudo. Faz uma coisa, monta um estúdio e a gente vem morar pra cá. Olha aí. Não é uma boa? Sério, eu tenho paixão por praia. Eu nasci na praia, fui criado em praia. E depois, devido ao meu trabalho, que queira ou não, né, no seu Rio de Janeiro, não tem outra cidade de praia que tenha um trabalho para ator. Porque eu cheguei em São Paulo para ser ator de teatro. Né? Eu fazia teatro amador em Santos, que é uma cidade vizinha de São Paulo, e eu fazia teatro lá. E como eu quis me profissionalizar, não teve outro jeito a não ser ir para a capital. Eu iria para o Rio de Janeiro, que na minha época não tinha Rede Globo. Na minha época era TV preto e branco, era Bandeirantes, era Tupi, Excelsior, Record, mas a Rede Globo não existia ainda. Existia assim um buraquinho, uma pipoca lá na Rua Palmeiras, mas não era nada ainda, né? Isso foi, eu fui para São Paulo em 67, então eles não estavam ainda na hora. E eu fui obrigado a deixar minha praia para trás, é uma praia que eu adoro, a tal ponto que eu acabei comprando um apartamento lá, do lado de São Paulo, para poder pelo menos aos fins de semana ter uma praia. E se puderem trabalhar na praia, Janúncio, pelo amor de Deus, arruma um estúdio aqui, a gente vem correndo. Agora, para abrir um estúdio aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte: faça só uma palhinha assim, tipo, versão brasileira made in Paraíba. Sabe como é que? Porque tem que ser, né, cara? Se não for assim. Versão brasileira made in Paraíba. Olha aí. Tem futuro. Mas eu acho que o Barulho tem uma voz melhor para fazer isso. Não, é que, segundo o pessoal diz, o nordestino fala um pouquinho diferente, né? Versão brasileira made in Paraíba. Tá certo. Bem, já que você tocou no assunto, Carlos, que você começou sua carreira em São Paulo,
Na época que a Globo ainda não existia, né? Tem gente que acha que a Globo sempre existiu, né? Tem isso também, né? Eu pesquisei. Todo mundo acha que a Globo sempre existiu, que a televisão começou com a Globo, que a dublagem começou com a Globo. Isso é mentira, não é nada disso, viu, gente? Muito antes da Globo já existia Excelsior, que era o grande auge desse país. A dublagem começou em São Paulo, com a IC e tudo mais. O Baroli até pode dizer melhor do que eu estou na dublagem mais ou menos há uns 30 anos. O Baroli não. Mas ele já entrou com uma certa idade, tá? Não, eu acho que eu comecei na idade certa. Então tudo, na verdade, toda essa área começou em São Paulo, não começou no Rio. O Rio começou a trabalhar com televisão para valer, com dublagem para valer, depois que surgiu a Rede Globo no Jardim Botânico. Isso já foi por meados de 69, 70, por aí, já bem depois. O que acontece é o seguinte, antes da dublagem de filmes estrangeiros, fazia-se a dublagem dos filmes nacionais. Então os filmes nacionais eram dublados. Sim. Então as companhias cinematográficas tinham equipamento para dublagem. Então quando o Jânio Quadros abriu as portas da televisão para a dublagem, o Mário Aldrag era dono da cinematográfica Maristela e tinha casa lá na Rua Tibério. Ele mudou todo o equipamento de dublagem para a Rua Tibério e montou a IC. E assim começou a IC em São Paulo. Ou seja, tudo começou com um estúdio chamado AIC, não com Herbert Richard. Que a gente, quando vê, por exemplo, a história da televisão, começa tudo ver de novo. A história da dublagem, Herbert Richard. Mentira, não é nada disso. Na verdade, isso é uma coisa da Globo, claro, eles estão fazendo isso por questão de mídia e tudo mais, está certo eles, né? Eles estão certos, Mas a história não se muda. a história não dá para mudar, né? De qualquer forma, a dublagem está ligada também ao cinema no Rio, porque o Herbert fazia Jornal da Tela. Ah, sim, mas eu Ele digo já tinha o como Jornal da Tela antes da televisão, quer dizer, antes os filmes passavam sempre no jornal com as notícias. E o Herbert fazia isso. Sim. Então, assim que pôde, ele montou um estúdio lá. Tem umas curiosidades aqui pra gente colocar. Assim, o passado condena, eu pesquisei o passado de vocês. Vamos remexer aí, que... Bem, uma pergunta que me fizeram. Eu sei que você, que eu me surpreendi, eu não sabia que tinha uma versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo anterior da Globo. muito anterior. Agora me fizeram uma pergunta maldosa, viu, Carlinhos? Qual é? Perguntaram se você era o Pedrinho. Não era, e não seria maldoso. Mas não era não. Quem fazia o Pedrinho era um garoto mesmo, um menino. Na verdade, tudo começou. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele começa na TV Tupi. Ele começa com o... me deu branco agora, né? Júlio Gouveia e Tatiana Belito. Então, ela escrevia, era a esposa dele, ela fazia adaptação dos livros do Monteiro Lobato, ela não criava nada e nem inventava e nem ia embora do Monteiro Lobato. Muito pelo contrário, ela fazia exatamente os livros do Monteiro Lobato adaptados para a televisão, e o Júlio Gouveia é que dirigia na TV Tupi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E isso já é bem anterior à minha fase. Eu peguei a fase da TV Bandeirantes, aonde ainda era o Júlio Gouveia, ainda era a Tatiana, mas só que os personagens já tinham todos trocados. Então quem fazia a Emília era a Zódia Pereira, ex-esposa do Baroli, na época eles não estavam casados ainda. Quem fazia o Visconde era o Everton de Castro, era a Celinha que fazia a menina, o garoto, eu não me lembro o nome dele, ele hoje é um industrial, não tem nada a ver com a nossa área. O Everton fazia o Salve-Rosa? O Everton, eu falei, fazia o Visconde. E nós tínhamos um elenco fixo, era mantido um elenco fixo. Esse elenco fixo era eu, Vicky Militello, Ronaldo Ciambrone, Calu, uma série de pessoas que mais tarde, uns continuaram, outros desistiram e coisa e tal. Mas, então, nessa época, havia os personagens centrais, né, do sítio, a tia Anastácia, o Visconde, etc, e as outras histórias que corriam em volta. E essas outras histórias que corriam em volta éramos nós que fazíamos neste elenco fixo. Isso muito anterior à Rede Globo.
Quando o Sítio do Capão Amarelo caiu na Rede Globo, eles começaram então não a fazer exatamente uma adaptação do Monteiro Lobato, mas sim uma base do Monteiro Lobato para se fazer um programa. Então hoje em dia, ou sempre, né? O que vocês viram do Sítio do Capão Amarelo tem 40% de Monteiro Lobato e 60% de Rede Globo. Ou seja, não há mais o interesse, eu não sei porquê, de não se levar exatamente Monteiro Lobato. Possivelmente devido à posição de esquerda que Monteiro Lobato tinha, é ele que começa a campanha do Petróleo é Nosso, ele tinha uma coisa onde os personagens cheiravam pó de pilim-pim-pim e começavam as viagens deles, né? Aí é que entravam os outros personagens, as outras coisas. A primeira coisa que a Rede Globo fez foi cortar o pó de pilim-pim-pim, porque isso seria um incentivo à droga, etc, etc. Então, ao entrar na Rede Globo, aconteceu uma série de censuras em relação ao Monteiro Lobato, mas o programa, como na época era muito famoso, não pela Rede Globo, é óbvio, mas pela TV Tupi, pela Bandeirantes e tudo mais, então a Rede Globo pegou e isso levou em frente, mas levou em frente de uma forma completamente diferente do que a gente fazia. A gente realmente fazia Monteiro Lobato. Bem legal. Agora, Gilberto, agora vamos lá, agora vamos pesquisar nesse baú, né? Sim. Gilberto, assim, o seu primeiro trabalho de dublagem foi como o robô do Perdido no Espaço. Primeiro trabalho famoso. Olha, então minha pesquisa não foi tão boa assim. É que em 1967 eu estava no teatro fazendo uma peça chamada Lisístrata, ou A Greve do Sexo. E não tem nada a ver com espetáculo pornográfico, é sério mesmo, não tem nada a ver. É um texto clássico. É um texto grego que fala das guerras que os velhos incentivavam e as mulheres que não queriam que os maridos fossem para as guerras, então elas se negam a eles para que eles fiquem em casa e não vão mais à guerra. Quer dizer, só serão deles se eles não forem à guerra. Então por isso o nome da Guerra do Sexo. Mulheres. Em Esparta isso não dava certo nunca, né? Não funcionou. Não funcionou. Mas então aí eu conheci Oder Casarré e Helena Samara. Oder Casarré fazia Catatal, fazia o Zé Colmeia, fazia uma série daqueles personagens da época. A Helena Samara era, por exemplo, a Endora da Feiticeira. Sim. Era a mãe do Perdidos no Espaço. E eu os conheci, a gente fez amizade, e a gente perguntou, você não quer fazer dublagem? Eu falei, não sei o que é isso. Então nós vamos te apresentar. E me levaram na IC e me apresentaram a dublagem. Então o meu amigo Flávio Galvão, que até outro dia estava na Globo, ele estava dublando o Macaco Maguila. Sim, né? Aí apareceu um piloto lá que dizia alguma coisa assim, o que é aquilo ali? E o Oder disse, vai lá no microfone e faz aquilo que o piloto está fazendo, né? Dá aquela fala. Aí eu tentei assim umas 150 vezes, né? Não consegui encaixar na boca do cara de jeito nenhum. Até que uma hora deu certo, né? Aí peguei. Aí ficou. Então essa foi a primeira dublagem que eu fiz. Aí eu fiquei fazendo pontinha lá na IC. E um dia eu estou passando no corredor da IC e tinha um estúdio lá cheio de gente e um senhor alto de óculos, que depois eu soube que era o Mário Aldrá, que era dono da IC. Ele me viu e disse, você já fez o teste? E que teste? Nós estamos fazendo um teste aqui para substituir o robô. Não fiz. Então entra aí e faz. Aí eu peguei o microfone e dei a fala do robô. Aí ele disse pelo microfone, ele disse, olha, ele que vai fazer o teste. Ele vai fazer o personagem. Então eu que não sabia dublar ainda, estava começando, já fui colocado para fazer o robô. É bom quando o chefe indica, né? Famoso QI, né? Pois é. E aí eu não tinha boca para sincronizar, tinha luzes. E Perdido no Espaço é um clássico da ficção científica, né? Então eu fiz a terceira temporada toda. O início da série foi feita por Amaury Costa, já falecido. Aliás, depois disso eu herdei todas as séries dele. Eu fiz Dr. Quest. Dr. Quest, né? Herdou o robô tudo do coitado do Amaury? Não, ele estava no Rio, depois morreu. Aí me chamavam para fazer. Então, só para vocês terem ideia de quem é o Amaury,
O Amaury é o que fazia, não sei se vocês lembram do mundo de Bigman, que tinham 2 pinguins. Sim. Ele era um deles. Então, no meio da temporada eram aqueles 2 que ficavam, né? Abriu o programa conversando no começo e no final do programa. E aí ele faleceu durante a temporada do Bigman. E aí ele foi substituído pelo Paris Júnior. Esse é o Amaury, só para vocês terem uma referência de quem é. Assim, uma coisa que eu conversei muito com o Fábio Moura, que é também diretor de dublagem, né, e com o Lobui, era que sempre tinha uma diferença grande entre a interpretação para o desenho animado da interpretação para o cinema. E uma coisa que a gente sempre questionei a eles era, por exemplo, vocês estão chegando para fazer um trabalho de dublagem e de repente tá lá, sei lá, você vai dublar Robert De Niro, o cara que acabou de ganhar o Oscar, ou dublar o Al Pacino. Como é assim, você pegar um trabalho de um ator consagrado, ou que já ganhou um Oscar, e você, poxa, vou dublar o Al Pacino, ou vou dublar o Robert De Niro, ou o Morgan Freeman, que já tem um certo... Se isso tem um peso a mais, se tem uma responsabilidade a mais. Eu acredito que sim. Eu, por exemplo, dublo o Woody Allen. O Woody Allen é uma coisa assim, meio indublável, né? Coisa dificílima de fazer. A tal ponto que no Brasil inteiro só tem 2 caras que fazem isso. Sou eu em São Paulo e o Elcio Romar no Rio de Janeiro. Normalmente, quando você diz assim, delírio, coisa e tal, todos eles têm 3, 4 em cada praça. No caso do Woody Allen, não. Então, é uma responsa muito grande. Todo mundo vai querer ver, porque o Woody Allen é aquele cara louco, que não sei o quê, o grande intelectual, o que faz os filmes incríveis. E se você fizer uma bola nessa hora, você pode ter certeza que sua carreira foi para o espaço. Então você realmente tem que se virar em relação a isso. Agora você estava falando sobre como é que é esse processo, né? Exatamente. Esse processo é da seguinte forma. Vocês vão achar que é uma loucura, mas é assim mesmo. A gente tem uma menina que telefona pra gente e diz assim: ô Carlinhos, você está livre na quinta-feira? Eu preciso de você das 9 da manhã às 4 da tarde. Eu disse, vai? Então eu devo estar como central de algum filme. Normalmente a gente vai, sem saber o que é. Eu sou meio chato. Eu sou daqueles assim, então qual é o filme? Qual é o personagem? Eu vou atrás do filme, do personagem. Eu particularmente estudo. Mas eu tenho uma formação de teatro muito forte, aonde você não põe... você não diz bom dia senhor sem saber por quê, quando, aonde, que tipo de referência que aconteceu, por que esse cidadão existe ali, por que ele está dizendo isso. O teatro te leva a isso. É um processo completamente diferente da dublagem, que você diz assim, você tem 6 horas de estúdio, ok. Chego lá, o diretor vira para mim e diz assim, olha, o cara é chateado, deprimido, porque a mãe dele não suportava ele e deu um pé no pai, foi embora e ele ficou sozinho com o pai. Pronto. Uai, mas o filme tem 2 horas e meia. Ou seja, acontece muita coisa no meio disso tudo. E a gente não sabe. Então você vê a tela, você tem a tradução e você tem que captar exatamente a emoção, o sentido, o que vem pela frente e dublar. Ou seja, a gente vai meio no escuro. Uma coisa, hoje em dia, você faz o teu personagem do começo ao fim. Você começa com ele e vai até o fim. Antigamente, quando dublava todo mundo junto, às vezes você fazia um anel do fim, e só no fim do filme você ia fazer um anel do começo. Que até anel é um pedaço de filme, de 20 segundos. Porque antes a coisa era assim, hoje em dia nós temos o Pro Tools, correto? Então o Pro Tools tem não sei quantas biltantas pistas. Então você pode gravar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 pistas. Então um por um dubla a sua parte. Isso significa que você pode, exatamente como o Baroli falou, começar do começo do fim e até o fim. Agora, antes, nós tínhamos 3 pistas. 3, 4, né? 2, isso bem no começo. Uma para o diálogo e outra para os efeitos especiais, que a gente chama de ME, música e efeitos. Ou seja, tudo que é batida, palmas, todos os sons, a música, etc, etc. Então vocês podem imaginar, vocês pegam um Ben-Hur com um único microfone para o elenco inteiro.
e todo mundo dublando junto. Então a técnica da coisa era da seguinte forma: o Baroli vai fazer o papel central, ok, então ele entra no estúdio às 8h30 da manhã, sai às 10 da noite, e vem chegando as pessoas que estão na cena com ele. Ou seja, se vem aquela pessoa que acaba de matar o personagem no fim do filme, só que ele está às 8h30 da manhã, então o Baroli vai começar o filme na cena da morte, ou seja, lá no final. Porque o cara só vai entrar naquela, o outro só vai entrar naquele momento. Daqui a 1 hora, 2 horas, entra um outro que faz o coadjuvante dele. Então ele já tem umas 3 horas com essa pessoa. Mas ao mesmo tempo, pega o filme em outros pontos. E a gente que não conhece o filme acaba ficando louco, né? E é isso que acontecia antes. Hoje, no caso, está mais fácil, porque pelo menos a gente vai ter conversão. E tinha uma coisa, quer dizer, ficava assim 4, 5, 6, 7, 8 pessoas na frente do microfone, assim, né? Era uma curva. Era praticamente o teatro com o microfone no meio. A BKS hoje, o estúdio ainda tem essa bancada redonda. Só que aí você senta uma cadeirinha, fica só você dentro do estúdio, dentro do microfone. Então naquela época era assim, quer dizer, o cara que falava antes na cena, dizia, olha, depois que eu falar eu tiro a cabeça. Então ele tirava a cabeça e enfiava dele. Na verdade era um espetáculo. Quem fosse assistir era muito engraçado. Que ficavam 5, 6 pessoas, um entrava assim, e todo mundo meio colado. Era uma coisa assim, a gente ficava de ombro para ombro. Então o microfone estava aqui, eu falava, fazia assim, e ele falava lá. Aí entrava o outro aqui, era uma loucura, você não tem ideia do que era aquilo. É sério. E a captação, claro que não era assim tão fantástica, porque nem tudo dá para fazer isso. E tinha um grave problema. Você tinha um texto desse tamanho, o Baroli tinha um texto médio e entrava um figurante dizendo assim, sim senhor. Então eu dava o bife inteiro, que a gente chama, textos grandes a gente chama de bife. A gente dava o bife inteiro, ele fazia a parte dele e o cara que estava flauteando esquecia, ele não dava a fala dele. Assim, cara, pelo amor de Deus, tinha que começar tudo da cabeça, gente. É sério, porque não tinha ponto de edição. Hoje em dia, vocês conhecem Pro Tools, tem o Wave, né? Então você pega o Wave e diz assim, não, aqui tem uma pausa. Dessa pausa para frente você pode fazer. Naquele tempo não, era fita. A gente chamava de DA e coisa e tal, mas era fita. Então errou, começa do começo. Então imagina um texto, por exemplo, o caso do Diário. O Diário é um cara que fala e ele não tem muita certeza do que ele está falando, e aí ele pensa 2 vezes, e aí, não é bem isso que eu queria dizer para você. Não, para. Ele é todo assim. Você imagina você contracenar com um cara que esquece o sim senhor, depois de fazer um bife desse tamanho, acertando tudo. Dá vontade de matar o cara. E geralmente era um principiante. Não, mas olha, eu fiz uma série que não era um principiante, mas o dublador tinha a mania de se cachaçar um pouco durante a noite. É sério! Eu fazia um desenho animado que era dificílimo, era um personagem desses malucos que eu faço aí, desses mau caráter, não sei o quê, e era uma direção do Vigiane. E o Vigiane, só para vocês terem ideia, existe um termo na dublagem chamado vigianésimo. Porque o Vigiane é daqueles assim, a boca faltou nada. Ele diz assim, não deu, gente, tem que voltar. Vigiane, pelo amor de Deus, ninguém vai perceber que tem aquele cantinho. Não, volta. E como o Vigiane até hoje, mesmo com o Pro Tools, o Vigiane ainda continua com os vigianésimos dele. Que agora com o Pro Tools dá para esticar, dá para apertar, mas não aperta, não estica nada, tem que fazer e acertar tudo. E tinha esse carinha que fazia exatamente o sim senhor. Ele falava, na verdade, só que ele falava sim senhor, ele falava, oui monsieur, era só isso que ele fazia, o tempo todo. E ele junto comigo e eu com bifes desse tamanho, e ele vinha com aquele ar já de bebida no meio do caminho, que já não era fácil segurar no estúdio, e o oui monsieur não vinha nunca. E eu tinha que começar da cabeça direto. É sério, isso me aconteceu direto na Nessa dublagem o pessoal bebia muito. Então, às vezes, o Valdir Guedes, que foi um dos maiores dubladores, faleceu há muitos anos, ele chegava a hora da dublagem, onde é que está o Valdir? Deve estar no Tetel. Você chegava na porta e olhava no bar, estava ele lá no balcão. Teve um filme que eu ia dirigir, que ele ia fazer o Lino Ventura, ele estava tão de fogo que ele não conseguia chegar
na dubladora. Aí eu fiz o Lino Ventura. Em compensação, a gente tem um outro ator que é fantástico, que é o Mauro de Almeida. O Mauro de Almeida também, ele adora uma boa bebida. E uma das vezes eu estava no estúdio, ele tinha que fazer o que a gente chama de refazimento, ou seja, um trechinho do filme que deu errado, tem que ir lá refazer aquele trechinho. E ele estava no tal do boteco, para variar. Ele chegou e disse: vocês não acreditam, isso é uma praça, né? Coisa assim, é um absurdo. E eu estava no estúdio e disse assim: mas ele não vai acertar esse negócio nunca. Do jeito que ele está, não consegue acertar. E aí entrou e disse: onde é que tá essa merda aí? Aí disse: é esse trechinho aqui, pode passar, pode gravar. É o que faz a voz do Itaú, só para vocês terem ideia. Mas com uma voz precisa, num sincronismo exato, acabou e disse: ficou legal? Então eu vou embora, tchau. Sério, não sei como é que ele consegue. Mas ele era um louco, na hora era um doido, um excelente dublador, um excelente ator. De teatro também. De teatro, inclusive. Porque basicamente nós todos, como a dublagem é uma coisa que a gente não comentou aqui, mas a dublagem é feita especificamente com atores. Não pode ser feito com outro tipo de pessoa que não seja categorizada na sua profissão. A tal ponto que nós temos um registro no Ministério do Trabalho, que chama DRT. Então, esse registro você consegue a partir de uma escola de atores, ou seja, uma escola de arte dramática como em São Paulo, Conservatório no Rio. Ontem eu fiquei sabendo que existe uma escola pública aqui de interpretação, que ele inclusive fez. Ou seja, são pessoas que têm que se categorizar como ator. E depois, como por exemplo na medicina, o cara faz medicina e depois ele vira ginecologista, ele vira urologista, etc, etc. No nosso caso, nós temos as nossas especificações. Ou seja, o ator de teatro, o ator que é um ator de palco, né? Você tem o ator da televisão, você tem o ator do cinema, você tem o ator da dublagem. Cada uma dessas especificações tem uma técnica absolutamente diferente da outra. Uhum. Você, como na escola de teatro, você aprende como se emocionar, como se comportar. Ontem eu mostrei um exemplo que é uma coisa assim: você vê o seu cachorro, seu particular, na sua casa, um cachorro que viveu com você durante 17 anos, foi um grande amigo da sua vida, você não casou, você não tem filho, você não tem nada, você tem aquele cachorro, é você e aquele cachorro. De repente o cachorro morre, você cai em prantos, fica desesperado, e é de verdade isso, certo? De repente no palco você tem uma cadeira que representa o cachorro. Você particularmente nunca teve cachorro, você odeia cachorro na sua vida, você não quer saber de cachorro, porém o seu personagem é aquele cara solitário, parará, pereré, e o cachorro dele morre. Como é que você vai trazer essa emoção se você odeia cachorro? Você vai dizer que você ama esse cachorro? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, você está vendo uma cadeira, você não está vendo um cachorro. Então você vai aprender na escola como você tira essa emoção de dentro de você, como é que você tira uma emoção de alegria, de tristeza, de desespero, seja a emoção que for. A escola te dá esta visão geral do que é ser ator, do que se comportar, como é que você se coloca frente a uma plateia inteira. Porque é claro, imagina, você não preparado, daqui a pouco você abre o pano, você tem 150 pessoas na sua frente esperando que você faça alguma coisa. Eu não sei se você já tiver essa experiência, mas em princípio é desesperador, né? Assim, meu Deus do céu, e agora? Será que eu vou acertar isso? Então, a escola te traz isso. Como é desesperador abrir o pano e não tem ninguém lá para também. Mas isso depois você aprendeu a esperar 150 pessoas, abrir o pano e não tem ninguém. Aí é o pânico. E aí você começa a ter cursos específicos. Se você chega, ontem estava mostrando que se você chega num palco, você não tem microfones e você tem um teatro municipal na sua frente, e a gente tem uma brincadeira que é a seguinte: você tem que acordar a velhinha surda que está na última fileira com a sua voz. Então você tem que acordar aquela velhinha que está lá, é lá daquele lado. Então você aprende impostação vocal para poder chegar a isso.
Você aprende como se comportar fisicamente em cena. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês sabem, a Marília Pêra tinha 1,49 m. Era uma caganetinha desse tamanho. Sônia Braga tem 1,50 m. Edith Piaf tinha 1,47 m. Pois é. Agora, vocês imaginam isso quando vocês veem no palco uma pessoa dessa, é imensa. Por quê? Porque tecnicamente ela aprendeu isso. Ou seja, se você chega num palco, num teatro municipal imenso, e você faz uma interpretação inteira aqui, ninguém vê nada. Você vira uma figurinha de 1,30 m. Ou seja, você aprende a criar volume em cena. Ou seja, você se alonga inteiro, o seu braço sobe, a sua interpretação é toda larga, ela é imensa, dificilmente você está de perna fechada, você está sempre aqui, você está sempre se abrindo, para se mostrar mesmo, porque senão ninguém percebe. A tal ponto, isso é o caso da Edith Piaf, da Soninha, são todos baixinhos, e no entanto você olha, são monumentos de cena, né? Agora, quando você vai para o cinema, você tem uma tela colossal. Então, se você faz esse tipo de gesto, você borrou a tela toda. Então, no cinema, a coisa é completamente diferente, é toda para dentro. Ou seja, na hora que você tem que dizer um não, você jamais diz assim, não, de jeito nenhum. Você borrou a tela inteira. E qualquer movimento rápido na fotografia, só vocês verem, você bate uma foto, você fez assim, sai tudo borrado. Então, para você filmar, quando você vai dizer assim, não, de jeito nenhum, uma coisa assim, não, de jeito nenhum. No máximo você fecha o olho, abre, você vai dizer assim, é melhor você ir por ali. No máximo você jogou o olho para cá. Isso numa tela imensa. Na televisão, ao contrário, você já tem uma abertura maior, porque a tela é menor. E quando você chega na dublagem, na televisão e no cinema, a parte vocal, ela é inteira para dentro. Ela jamais é para fora. Vocês podem imaginar, você queria acordar a velhinha da última fileira no microfone, as pessoas piram, né? Uau! Você joga a sua voz, é um absurdo. Então a sua voz começa a diminuir. Tanto que todos nós, quando chegamos em dublagem, eu comecei quem me trouxe para a dublagem foi o Ezio Ramos. Aliás, o Baroli foi um dos meus primeiros diretores em dublagem, na época da Alan e coisa e tal. Mas eu levava broncas homéricas, porque eu vinha do teatro. Então tudo que eu tinha que fazer, o cara estava lá dizendo, meu amor, eu te amo. Eu disse, meu amor, eu te amo. Eu disse, menos, muito menos. E eu fui aprendendo a falar cada vez menor, para poder criar essa técnica, que é uma técnica completamente diferente. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Ou seja, parece que você diz assim, opa, me dá aqui o texto, batatinha com linhaça. Batatinha com linhaça, opa, virei ator. Não é assim. Existe um caminho imenso para você chegar a isso. Necessariamente tem que ser ator para fazer isso. Antes da gente começar a fazer perguntas aqui sobre Cavaleiros e também abrir para o público, queria fazer duas perguntas pontuais. No caso do Gilberto, primeiro. Você também trabalha como diretor de dublagem. Então, quer dizer, é um outro universo, é uma outra... Eu também digo. Eu estudei. Na maioria das vezes, os dubladores mais antigos dirigem também, né? Claro. Exatamente. Mas, assim, é justamente sobre direção de dublagem. Vamos fazer primeiro para o Gilberto. Geralmente, qual a dificuldade que o diretor tem? Ele tem uma variedade maior de atores e aí fica mais fácil para ele trabalhar com, vamos dizer, uma diversidade maior de vozes e de técnicas diferentes, que cada um tem uma técnica, ou você já tem aquelas pessoas certas que você já conhece, porque às vezes acontece, por exemplo, eu não sei se é uma questão de casa ou uma questão de mercado, que às vezes a gente vê, pronto, fulano e tal dubla 3, 4, 5, 6, 7 personagens e acaba ficando sempre marcado porque está fazendo sempre aquelas coisas. E já em outros casos você vê uma pluralidade maior de dubladores. Então, assim, qual a dificuldade e a facilidade da vida do diretor de dublagem? Eu comecei a dirigir em 72. Eu comecei a dirigir na IC e eu pegava o filme, eu traduzia o filme, eu dividia o filme em anéis, em trechos de 20 segundos, eu escalava o filme. E às vezes eu passava até a escala por telefone quando necessário. E conhecendo bem o filme,
você logo tem um personagem falando, isso aqui é para fulano. Você bate lá dentro, faz esse personagem, eu gosto dele. Agora, se você pega o filme sem saber nada do filme, só olha o personagem, você vai pelo tamanho dele, se for um ator conhecido, você procura quem é que costuma dublar, pelo tamanho você bota uma voz pesada, se for grande, uma voz leve se for menor, uma voz mais velha se for velha, uma voz mais jovem se for jovem. Então, o trabalho ideal do diretor é conhecer muito bem o filme para saber quem é que ele vai escalar. Isso automaticamente vem para você. Você pega o elenco, bom, quem que eu vou fazer botar aqui? Cavaleiros do Zodíaco, quando eu escalei, para começar, Letícia e Hermes já estavam escalados pelo dono do estúdio. Porque eu não costumo escalar diretamente parentes. Quer dizer, eu não boto assim, pai, mãe, filho, quem é que vai fazer que personagem? Não. A ideia é a seguinte, eu tenho este elenco. Quem pode fazer este personagem? Então, diante disso, o dono do estúdio já me deu um filme com a Letícia e o Hermes, que eram meus filhos, que são meus filhos escalados. Eu escalei os outros. Naquela época, o universo de dubladores era muito menor. Hoje nós temos centenas de dubladores querendo trabalhar. Naquela época não, tinha um elenco conhecido. O elenco era bem menor. Muito menor. Então, eu praticamente coloquei quase todos os que existiam na época, que estavam dublando e que eram bons dubladores, eu coloquei no filme. Eu coloquei na série. Porque afinal o Cavaleiro tem muita gente, né? E o elenco naquela época não era tão grande assim quanto é hoje. Tanto é que vocês veem que eu cheguei a fazer alguns personagens naquela primeira dublagem, porque não tinha quem dublar, eu tinha que entregar o capítulo. Então, tá bom, eu faço isso aí, vai. Quando o Walter Breda me disse que não poderia continuar a fazer o Mestre Ares, porque ele iria viajar com o teatro, eu procurei quem poderia fazer. Não tinha ninguém, estava todo mundo escalado já. Falei, tá, eu faço, vai. E acabou ficando com Saga, né? E acabei ficando com Saga direto, quer dizer. Eu falei para ele outro dia, eu falei, Breda, você me possibilitou conhecer o Brasil. Obrigado. Ô Carlinhos, eu sei que é uma coisa assim que eu já vi você dando entrevistas e é um dos seus orgulhos como diretor de dublagem, que foi um trabalho que você fez com o Segredo do Crack Malta. Exato. Aí eu queria que você pudesse externar para o pessoal um pouco de como foi escolher, como foi trabalhar e desenvolver, porque também é um filme consagrado, polêmico. Absolutamente consagrado, absolutamente polêmico, principalmente polêmico. E né? como foi selecionar também os atores protagonistas. Né? Olha, aí não foi tão difícil porque o elenco do Rockback é pequeno, né? Então, obviamente eu fiz uma peneira do elenco todo e nós temos essa coisa que o Baroli falou, a gente não tem um elenco tão grande. Por exemplo, quando você quer fazer televisão, você vai até, como eles fazem mesmo, eles vão até a Copacabana e acabam descobrindo um ator que vai fazer a próxima novela. No nosso caso não, a gente tem atores já, X números de atores. E obviamente eu tinha na minha mão para fazer aquele trabalho dois atores excepcionais, que era o Francisco Bretas, que é um ator incrível, né? E o Alfredo Rolo, que é outro ator fantástico também. O Bretas é o que faz a dublagem do Yoga. Exatamente. Então, e tinha as duas meninas. Então, obviamente, eu peguei a Cecília Lemes, que é outra grande atriz, e uma menina que na época estava começando, que era a Samira. E que hoje é um gênio, está fazendo coisas incríveis, dirige, inclusive, e tudo mais. Então, eu consegui perceber nela um talento fantástico, e realmente ela fez um trabalho muito legal. E como era um filme absolutamente polêmico, era um filme muitíssimo bem feito, concorrendo ao Oscar e tudo mais, a minha preocupação foi porque, eu esqueci de dizer para vocês que, como o Vaccari diz, a dublagem não é exatamente dublagem, né? Nós fazemos copiagem, ou seja, tudo que está na tela é aquilo que tem que ser feito, porém, falado em português. Então, se o cara é rouco, eu tenho que ser rouco aqui.
Se o cara tem uma voz grossa lá, ele precisa de uma voz grossa aqui. Se ele tem um grito, ele precisa gritar também. Ou seja, no teatro, no cinema, na televisão, o ator tem uma tranquilidade maior de ser criativo. Ele pega um texto zerado, ou seja, um pedaço de papel cheio de letra, e dali ele cria uma pessoa. No nosso caso, não. No nosso caso, a pessoa já está lá, já está criado, o ator já fez. A nossa função é fazer exatamente aquilo que ele faz. Obviamente, você precisa ser um ator criativo, ter feito todo esse processo, para poder entender como é que ele criou aquilo. Então, como é um trabalho muito específico, eu sentei com os 4, entreguei texto, coisa que dificilmente acontece na dublagem, como eu falei logo no começo. Eu entreguei texto, eu entreguei filme, debatemos o filme e começamos a dublagem. O trabalho do Rocco, ele fazia, do Alfredo Rolo, ele fazia aquele loiro que vai se embotando cada vez mais, né? Que ele não aceita a homossexualidade dele, então ele vai se embotando, apesar dele ser assim, apaixonadíssimo pelo cara, e é uma coisa interna dele que ele não consegue negar. Porque não dá para negar, desculpa, né? A pessoa nasce, morre, cresce e é como é. Então ele não podia negar isso dentro dele, mas a sociedade nega isso dentro dele. O outro não tem esse tipo de problema. E os dois são absolutamente caipirões, são dois caipiras, moleques, crianças, e que se encontram completamente afastados. E depois, mais tarde, eles se separam, um deles resolve ganhar muito dinheiro, então ele casa e começa a melhorar a fala dele, a cultura dele, e ele vai limpando aquele caipirismo dele. Enquanto que o outro, ao contrário, ele vai se embotando e ficando cada vez mais caipira e cada vez mais interiorizado. Então nós fizemos todo esse trabalho como atores. E o resultado, modéstia à parte, ficou incrível. A Samira dá um show, o Rolo outro show, o Bretas, inclusive, faz um trabalho belíssimo de toda essa mudança, e isso foi uma coisa que vocês encontram no DVD. Porque quando vocês vão ver o mesmo filme dublado em São Paulo, na Rede Globo, a Globo, quando viu o filme, diz assim, nem pensar. Caipirismo, nem pensar. Vozes feias, nem pensar. E substituiu o Rolo, substituiu o Bretas, colocou no lugar do Bretas o Afonso Majone, que tem uma voz belíssima, colocou no lugar do Rolo o Marcelo, que tem uma voz jovem, e disse o seguinte: eu quero isso limpo, de cabo a rabo. Eu me neguei a dirigir, eu disse, eu não vou arrebentar essa obra, porque isso é uma obra, é uma coisa belíssima, é um filme incrível, tem uma discussão fantástica, e eu não vou arrebentar esse filme. E aí foi um outro diretor, pegou e disse, não, tem que ser feito porque a Globo exige, então façam vocês para a Globo, porque eu me nego. E aí foi feito realmente o que passou na Rede Globo, foi com o Afonso com uma voz belíssima, e o Marcelo com uma voz jovem, e ponto. E ficou isso, ou seja, para mim arrebentou o filme e acabou a peça. Acabou tudo. Porque não teve aquele trabalho, como você falou, de ir atrás da essência da coisa. Não, e não só isso, eles têm um ritmo de trabalho, que eu não sei se vocês percebem, tudo na Rede Globo tem um tom para cima, um tom de alegria, um tom de felicidade. O Brasil tem que estar ótimo, tudo tem que estar legal, tudo tem que estar bom. Então vocês podem ver que a dublagem do Rio de Janeiro, ela é toda assim, ela vai sempre para cima. Tudo que eles vão falar vai sempre ter uma alegria de fundo. E qualquer coisa que eles façam, tem sempre uma... Você pega Henrique III, Henrique IV, o cara está se matando, mas tudo bem. Tudo tem que ser para cima. O povo não pode ser triste. Coisa que em São Paulo a gente tem um trabalho de ator. A gente procura exatamente a interiorização dos personagens. Isso dá uma diferença entre o trabalho, não que os dubladores do Rio sejam ruins, muito pelo contrário, mas é uma técnica que eles usam, que hoje em dia, como o trabalho no Rio está caindo muito, o Rio de Janeiro está cheio de problemas, como todos nós sabemos, eles estão saindo do Rio de Janeiro e estão vindo para São Paulo trabalhar conosco. E a Rede Globo, todas as emissoras, começaram a trabalhar mais com São Paulo que com o Rio. Então o Rio começou a ficar com menos trabalho e eles estão vindo para cá.
E eu não sei porque eles estão mais interessados, pelo visto, nessa forma de interpretação que a gente tem em São Paulo. Que antigamente eles criticavam, que eles achavam que todos nós falávamos assim, italiano. Ah, coisa de paulista. Paulista fala italiano. Mentira, paulista não fala italiano nada. Você encontra bairros em São Paulo, porque São Paulo é assim, o mundo mora em São Paulo, né? A gente chega a brincar que o pinico do planeta é São Paulo, né? São Paulo e Nova York é o grande pinico. Sempre, cara, lá já eles pegaram uma coisa. Melhor, fala, velho. É coisa. O filme é uma obra de arte. Ponto. Ela foi concebida por um diretor. Quer esse diretor seja conhecido ou não, a concepção dele é que vale. Então tem que ser respeitado tudo o que esse diretor fez no filme. Nós não temos o direito de mudar uma obra de arte, porque essa obra de arte está pronta. Então nós temos apenas que fazer em português o que aquele diretor concebeu no idioma dele. Agora, uma outra maldade que acontece é que às vezes o filme tem falas em outro idioma. O filme é falado em inglês. E aí aparece um sujeito que tem 4 ou 5 falas em francês. Esse francês tem que ser conservado e botar legenda. Só o inglês nós vamos dublar. Mas os clientes querem que duble tudo. Então você precisa adaptar as falas para que não se note que tinha um cara falando francês ali no meio. Quer dizer, estamos mexendo com a obra de arte. Como mexeram com a obra de arte dele, quando não admitiram que os elementos falassem acaipirado, e que um deles passasse a falar bem e o outro cada vez mais acaipirado, porque aquilo não... mas para ouvir não é legal. Não é legal, mas a obra de arte é assim, está pronta, porra. A tal ponto que vocês pegam as novelas mexicanas, que estão dizendo assim, mal dublado, não é mal dublado, eles são assim. É uma coisa inacreditável, porque não tem como aquela mulher que para e diz assim, não, minha filha, não pode, eles são exagerados mesmo, né? Eu vou esquecer, eu estava fazendo um personagem da novela mexicana e terminava o capítulo e ele abriu a porta dizendo, você? Só que pela cara dele eu tive que dizer, você! É sério, porque a gente tem que acompanhar a obra, né? Porque se por acaso a mulher lá ou o homem lá está gritando, desesperado, numa interpretação absolutamente histriônica, você fizer uma coisa menor, como no cinema se faz, fica falso, fica um horror. Porque a pessoa está fazendo uma boca desse tamanho e você está fazendo um som desse tamanho. Então a gente é obrigado nas novelas mexicanas a dublar exatamente como eles fazem. Aí diz assim, a dublagem é ruim. Não, desculpa, não sei se é ruim ou é bom. Eles lá têm essa linguagem. Assim como nós temos a nossa linguagem aqui, as novelas mexicanas têm a linguagem deles, porque é assim que eles se sentem bem na arte deles. Então essa coisa de você acompanhar o que está acontecendo na tela, para mim, eu acho primordial. Para mim, não. Para toda a nossa... Agora, o Silvio Santos tentou, uma época, fazer um negócio que eu acho que seria o ideal para a novela mexicana. Ele trazia a novela mexicana e fazia os roteiros. Aí, e gravava com atores brasileiros. Adaptava. É o que seria o ideal, porque teria a nossa linguagem. Seria o ideal para nós, né? Não para eles, no caso. Pessoal, não haveria esse exagero. você dublou, Gilberto, uma novela turca, né? Dublei. Estamos dublando várias novelas turcas em São Paulo agora. Eu dublei a primeira, Mil e Uma Noites. Não, e teve também aquela... Como é? Fatmagu. Mas acho que eu fiz pontinha. Você era o sogro malvado lá, que não aceitava... eu fiz uma pontinha só. Não, mas teve um que você fez o sogro que não aceitava pagar o trabalho. Bom, mas isso foi no Mil e Uma Noites. O senhor Burra Nevilhaoglu? Isso. Eu estou dublando agora uma novela turca. Minha mãe assistia direto no quarto. Barol tá ali. Barol tá ali. Deve estar entrando no ar aí uma novela chamada Mas eu era um cara bom, viu? No final. E depois ele toma conta de tudo, ele resolve o problema de todo mundo. Exatamente. Eu estou fazendo um mau caráter aí na novela Ezel, uma novela turca. Olha aí. Tá uma atrás da outra agora. Né? Então essa a gente começou a dublar agora. E uma curiosidade, quem fazia minha esposa
quem dublava a minha esposa na novela é a minha esposa. Olha aí. A Rosa Maria. Legal pensar em casa, né? Essa briga não é trabalho da novela, a gente só tá aqui. Deve ser uma maravilha, né? Vocês, Saga, Saúl, já trabalha. Não, você não manda em mim, você não é meu pai. Quando ela dublava na minha frente, quer dizer, ela estava capítulos à frente, ela me contava o que estava acontecendo. Quando era eu conntava para ela. É engraçado que a gente tem umas famílias que dublam. Nós temos a família Guarnieri, que tem o Tata Guarnieri, a filha dele e o filho dele. Aliás, é o Caio Guarnieri que faz um dos personagens do Oca. No caso do Baroli, então, a família é imensa e a família toda dupla. Não, tem um filho seu que não dupla. É o único que ganha dinheiro. Tá ok. Contando uma fofoca, o Baroli tem 2 casamentos na vida. Ele tem o primeiro casamento com a Zódia Pereira, que era Emília, do sítio Capão Amarelo, e que hoje é dona do Brasil, junto com o Hermes Baroli, que é filho dele. O Hermes não é dono, o Hermes é diretor artístico só. Mas ele já esteve lá no contrato social. Sim, os dois estão lá. E depois ele tem um casamento com a Rosa, aonde ele tem a Luciana Maroli e a Letícia. Ou seja, e todas as 2 famílias acabaram sendo, menos o Irã, acabaram todos sendo dubladores. Pronto. Já tem alguns netos tentando dublagem. É verdade, gente. Não é brincadeira não, eles estão começando a dublar agora. É sério. A Lenda do Santuário foi dublado pelos netos dele. Calma, a gente vai fazer, calma. Tá? Vamos abrir agora para as perguntas. Primeiro a gente recebeu do pessoal na internet e depois a gente vai abrir para o pessoal. Eu vou pedir o seguinte, quem for querer fazer pergunta, aproveita e já fica aqui no cantinho. Faz uma filinha lá e vem um por um para fazer pergunta. Agora, lembrando, é uma pergunta sem direito à réplica, porque senão vai réplica, tréplica, vai dar pra quem quer, né? Então vou fazer as perguntas aqui do pessoal que veio de longe, não pôde vir e mandou. Então aqui, eu tenho algumas perguntas para o Gilberto, eu vou fazer primeiro para o Gilberto, depois eu faço para o Carlinhos. Tá legal. E depois eu abro para o pessoal, beleza? Então pronto. Então vamos lá, o Gilberto Baroli. Tem algumas que são óbvias, né? Quando você entrou na carreira de dublagem, né? 1967. Outra que vai ser rapidinho. Quais etapas que o diretor de dublagem tem que realizar após receber um trabalho? A gente acabou de falar disso também, né? Fugidor de ator. Exatamente. Beleza. Tranquilo. Tem um amigo nosso, que eu até comecei ontem sobre ele para vocês, que é o Alan, lá de Fortaleza, né, do site Tyson Saint Ceia, que, olha, o Alan, desse site, se não fosse ele, não tinha dublador de cavalo nenhum aqui, porque foi ele que passou o telefone do Lobu e o contato do Lobu. Então, se não fosse ele, né, então o Alan tem crédito aqui na praça. Então vamos lá, as perguntas dele. Como foi dirigir, isso de novo para o Gilberto, como foi dirigir a dublagem de Cavaleiro Zodíaco na Gota Mágica e quais foram as principais dificuldades? Foi uma loucura, né? Porque eu recebi o desenho japonês, você vai fazer um desenho japonês. Tá bom, vai. A gente já fez tanto por aí, né? Fazer mais um. Mas aí eu recebi os roteiros traduzidos do inglês. Quer dizer, os roteiros foram traduzidos de roteiros em inglês. E o filme veio falado em castelhano. Sim, que as fitas beta, né? E aí não batia nada, né? Um falava uma coisa, o outro falava a outra. Estava escrito uma coisa, o outro falava a outra. A gente então tinha que entrar num acordo ali. Então a gente foi fazendo adaptações. Agora, fora isso, eu tinha um cliente que de vez em quando, dono do filme, ficava no estúdio assistindo. Então, quando apareceu o Jabur de Unicórnio, eu pedi para o dublador que ia falar, né? Eu falei, Jabur de Unicórnio. E o cara disse, não pode. Não pode porque eu não tenho bonequinho de unicórnio. Diga Jabur de Capricórnio. Falei, pô, amigo, mas tá faltando chifre lá, hein? Não, mas não faz mal, por favor.
Então tá, então ele virou Jabur de Capricórnio, que foi um dos grandes erros da dublagem inicial por causa disso, tá? Acho que especificamente... Vamos lá. O que você sentiu quando seus filhos e netos resolveram seguir a carreira de dublagem? Eu falei para eles, pensem bem, estudem. Só uma pergunta aqui, uma dica aí para quem estiver aí na fila. Se eu já tiver perguntado a ideia de vocês, vai reformulando aí, vai criando uma pergunta nova, né? Porque vai ficar, usaram minha pergunta. Outra aqui. Qual a importância que a Cavaleiro do Zodíaco teve na carreira profissional? Muito grande. Muito grande porque a gente nunca teve fãs. E a gente passou a ter fãs. E isso, assim, de uma certa forma, aumenta a vaidade da gente de uma forma incrível. Quer dizer, a gente se sente querido e a gente passa a gostar dos fãs. Porque os fãs deixam de ser fãs e passam a ser nossos amigos. Então, realmente foi muito importante. Uma última pergunta aqui para o Gilberto. Vai dar treta, já vou dizendo. Prepara aí. Treta, quem tiver aí a vinheta, prepara. A pergunta veio do Brunão, né, do podcast Sensei. Fora a sua voz, qual você considera mais marcante em Cavaleiro do Zodíaco? Exceto a sua dublagem. Fora a minha voz, é Carlinhos Silveira. Mentira, só porque eu tô aqui. Agora, a pergunta que vai... Se prepara aí que o negócio agora vai ficar pesado. Chaka ou Saga? Mas é claro que tem que ser Saga. Aqui o pessoal, né, os parceiros nossos, né, lá do podcast Sensei e também do Taisen Sensei, que são os amigos nossos, que não puderam vir e enviaram isso. Agora, as perguntas pro Carlinhos. Luiz, vem aqui por favor um minutinho. Então aqui as perguntas para o Carlinhos. Diga lá. Do Alan, né, do Taisen Sensei. Né, como o papel de Chaka de Virgem caiu nas suas mãos? Como que caiu? Como chegaram a essa condição? A coisa aconteceu da seguinte forma. A gente sempre dublou, né? A gente já fez uma série de trabalhos já antes do Cavaleiro. E a gente, na verdade, não sabia muito bem o que era esse desenho, né? E eu tive uma escala e fui lá. E, na verdade, não foi só o Chaka, né? Foi o Chaka, o Ikki, o Ichi de Hydra. E teve uns outros personagens, que a gente não sabia qual dos personagens, pelo menos o Baroli que estava nessa coordenação toda, a gente não sabia exatamente se esses personagens iam ficar, se não iam, porque a gente não tinha conhecimento da obra toda, né? E, aos poucos, a gente foi percebendo como era a obra toda e foi diminuindo o resto dos personagens que a gente fazia. E eu acabei ficando só com o Chaka e o Ichi. Mas em princípio eu faço só os dois, atualmente. Porque é já quase que uma decisão, né? Porque senão vai ficar a mesma voz para um monte de coisa, isso cada um de nós. E o meu encontro com o Cavaleiro foi assim, foi uma escala. Eu cheguei lá, não vi uma escala, eu fiz. Totalmente assim, como o Lester, né? Ele faz isso aqui. Não, o Lester foi diferente. O Lester foi muito diferente. O Lester foi uma coisa assim, eu estava dublando num estúdio, e aí eu saí desse estúdio e disse assim, olha, tem um teste para você fazer, coisa e tal, e eu tinha que sair desesperadamente para um outro estúdio, que não era nem a Alamo, era um outro estúdio que eu tinha que ir. Eu disse, pelo amor de Deus, tem que ser uma coisa super rápida, senão não vai dar tempo. Aí eu olhei a tela, tinha aquele narigão enorme, e eu disse, olha, tá bom, eu vou pôr uma voz qualquer aí. E eu resolvi fazer uma coisa toda nada. E nessa brincadeira, eu acabei sendo aprovado. Né? Houve uma curiosidade no meio disso aí. O Michael, que era o dono da Alamo, tinha como é que eu posso chamar? A ideia dele era a grandeza da dublagem. Ele não estava interessado só em dublar e pronto. Ele foi um homem da Veracruz, de um estúdio de cinema famosíssimo nesse país, chamado Veracruz. Então, a intenção dele era fazer a melhor dublagem que se pudesse ser feita. Então,
quando eu, o Flávio Dias e a Marli Bortoleto fomos escalados já para começar a série, ele nos levou para a sala dele e disse assim, eu quero ter... Ele era inglês, inclusive, ele falava torto, assim, ele não falava direito ao português, apesar de estar 300 anos no Brasil. Ele olhou para a cara de nós três e disse assim, eu quero que vocês saibam de uma coisa, vocês três não foram aprovados para fazer a série. E a gente disse, então o que a gente está fazendo aqui, por que foi escalado? Ele disse assim, foram outros 3 atores que foram, e eu disse para o cliente que vocês teriam capacidade para fazer e esses 3 que ele escolheu não teriam. Então, se ele quiser dublar aqui dentro da Alamo, terá que ser com vocês 3. Senão, ele pode levar esse trabalho para outro lugar. E a gente não sabia nem muito bem o que era esse trabalho também, né? Porque a gente sempre está de cara com os trabalhos. E disse assim, então pensem bem na responsabilidade que vocês 3 têm junto ao meu estúdio. Não é nem junto ao público, é junto ao meu estúdio. Eu estou comprando uma briga junto com o cliente. E aí a gente começou a dublar e foi a loucura que foi, né? Maravilha. Sobre Soul of Gold, né? A série nova do Cavaleiros, né? O Alan faz outra pergunta. Como está sendo o processo? O que é que vocês podem falar do processo da dublagem do Soul of Gold? Se já começou, se já terminou? A única coisa que eu posso falar é que eu já fiz a minha parte. Pronto. Resolvi. Gilberto, a mesma coisa? Eu já fui instalado. Pronto. É o máximo que a gente pode dizer sobre isso. Tá. Que existe uma coisa chamada confiabilidade. A gente assina um termo de confiabilidade para que o dono do produto possa lançar tranquilamente, sem nenhum que a gente chama de ruído em volta. Você, eu sou por fulano, eu sou por Beltrano. E se a gente começar a divulgar coisas, eles vão lançar o filme em japonês e legendado, tá? Então, a gente tem e isso não só junto ao Cavaleiro, mas junto a uma série de filmes, a todas as séries. Eu faço, por exemplo, o Z-Nation, que está na Netflix agora. E eu também não posso abrir minha boca sobre aquilo que eu gravo lá. Ainda bem que o patrão de vocês não vê as propagandas do HTPB. A Nicole é uma outra moça do podcast Sanseia, né? É redundante, mas se ela mandou, eu vou perguntar. Qual a importância de Cavaleiros do Zodíaco na sua carreira? É a mesma que o Gilberto respondeu. Olha, a importância do Cavaleiro do Zodíaco, que na verdade o nosso trabalho com desenhos animados e principalmente a área dos japoneses não é a quantidade que vocês imaginam do nosso trabalho. O nosso trabalho tem assim 60%, 80% de documentários, filmes, séries, e só uma porcentagem menor é de desenhos e principalmente de desenhos japoneses. Agora, o diferencial do Cavaleiro do Zodíaco é isso que o Baroli acabou de comentar com vocês, que eu falei até logo no começo. O Cavaleiro do Zodíaco nos trouxe uma outra visão, vou dizer, de vida. Não é nem uma visão profissional, porque com isso mudou a nossa vida profissional. Não influenciou no caso das escalas, do ter mais trabalho ou menos trabalho, mas essa coisa mais importante que aconteceu na nossa vida e na nossa vida profissional foi o encontro com vocês. Isso mudou tudo, realmente mudou tudo. Hoje em dia nós sabemos que somos reconhecidos, nós sabemos que o nosso trabalho chega em algum lugar. E hoje nós temos o carinho de vocês todos, coisas que nós não tínhamos antes, e se tivesse a gente não tinha nem ideia que tinha. Então isso mudou muito o nosso projeto profissional. A gente percebeu o quanto realmente nós somos, como é que eu posso dizer, a importância do nosso trabalho, que a gente nem tinha ideia. Assim, põe lá o português, o pessoal fica sabendo, o deficiente visual fica escutando, o analfabeto consegue ouvir, e pronto, era só isso. Aí nós percebemos a importância maior de tudo isso, o quanto nós mexemos com a cabeça de cada um de vocês, a partir de uma interpretação, de um trabalho. Então isso mudou a nossa visão profissional e a nossa visão pessoal, porque isso é fantástico. O ator do teatro, ele termina, ele tem um aplauso. O ator de televisão não pode sair na rua. Ou seja, você tem o feedback, coisa que a dublagem não tinha. Isso inclusive mudou a nossa vida. Então a importância do Cavaleiro
Para nós, pelo menos, eu acho que foi isso. Eu costumo dizer que Cavaleiros do Zodíaco, a cultura pop no Brasil, ela se divide entre antes e depois de Cavaleiros. Eu acho. Né? Assim, não só a questão de dublagem, mas a questão dos eventos, o cosplay que veio disso. Exatamente. Artistas de desenho que também se desenvolveram a partir disso. Então, existe nitidamente um trabalho da cultura pop do Brasil. Ela antes e ela depois do Cavaleiro. Então, Com certeza, um marco definitivo. Porque veja, o ator, ele tem necessidade de ser reconhecido, porque a idade dele pede que ele seja reconhecido. Então, quando foi dublado os Flintstones, meu amigo Marcos Matias, já falecido também, ele era muito vaidoso. E a única coisa importante que ele fez na dublagem, no mundo artístico, foi o Flintstone, o Fred Flintstone. E ele queria ser reconhecido, então tem uns casos incríveis dele. Por exemplo, ele chega num bar e diz assim para o rapaz: Vilma! Para ver se alguém reconhece. Sério, ele entrava em ônibus e fazia isso. Vilma! Sério mesmo? Uma ocasião, eu conheci um cara em Campinas que ele disse: eu conheci um colega de vocês, o Marcos. Como é que você conheceu? Eu estava assistindo o Flintstone no domingo na hora do almoço, e ele tocou a campainha e disse: sou eu que estou falando. É sério. E eu mostrou com a família. Bem, vamos abrir agora aqui para o pessoal. Eu só vou pedir uma gentileza para vocês. O Gilberto, daqui a pouco ele vai ter que pegar um voo, né? Então, terminando aqui, ele vai ter que zarpar rapidinho, né? Então, vamos fazer o seguinte: vamos combinar uma coisa para ninguém aqui reclamar. Quem é que tem pergunta para o Gilberto? Da fila. Quem? Não, pronto, beleza. Mas quem tem pergunta para o Gilberto, especialmente para o Gilberto? Entendam, gente, se eu me atrasar, minha mulher não vai me perdoar. Vai encarar a mulher do Saga? Vai? Pronto, então depois você abre para as pessoas. Olha o microfone. Boa tarde, meu nome é Thiago. O Barola eu já conheço de alguns outros eventos que eu tive o prazer de estar no mesmo. O Carlos é a primeira vez que eu tenho. A minha pergunta, na verdade, é dentro da dublagem de um jogo de Cavaleiros do Zodíaco, os Bravos Soldados, que ela teve aquela pausazinha, né, entre as falas. Eu não sei se vocês lembram, que vocês tentavam encaixar as vozes não num ritmo natural, mas quando aparecia a legenda. Aí eu gostaria de saber se foi uma decisão da produtora do jogo ou foi da direção dentro do estúdio. Não? É sempre decisão da produtora, tá? Nesse caso, o diretor ele não influi porque ele está mexendo no jogo, tá? Então a produtora que quer fazer o desenho do jeito dela, então ela pede as coisas. E a gente ouve só o som e fala, depois eles encaixam. Então, realmente... A técnica do game é completamente diferente da técnica da dublagem dos filmes. Nos filmes, nos desenhos, etc., você tem a imagem e você tem o texto. Então você vê o ator pulando, o ator chorando. Então, além do texto, da interpretação, você tem o visual. Então você tem como participar daquilo. Quando você, não só o Cavaleiro, mas todos os games, a gente não tem nada. No máximo a gente tem a wave e o som que vem vindo. Então o caso do Cavaleiro foi um dos casos específicos, porque havia uma pessoa interessada em fazer um excelente trabalho. Então nós tínhamos uma pessoa que conhecia mais do que nunca os Cavaleiros, nós tínhamos outra pessoa que não sei mais o que anda, ou seja, nós estávamos cercados de pessoas. Mesmo assim, a gente estava trabalhando só com wave. E o som original era um som japonês, que é um som oriental, que tem uma outra musicalidade completamente diferente do som ocidental. Você pega o francês, o inglês, o italiano, eles têm o mesmo ritmo que nós. Se você pega, eu já dirigi um filme em afegão, por exemplo, é um outro ritmo completamente diferente. Você quando pega o japonês é e ele quer dizer eu te amo. Entendeu? Porque eles têm um outro jeito. Por exemplo, eu particularmente acho que eu errei o game inteiro. Porque o Shaka é um cara ponderado,
calmo, tranquilo. Ele faz até as maiores barbaridades, mas na calma dele. Como eu estava só com a Wave, eu fui me influenciando pela Wave e era... Então você pode ver que toda a minha interpretação está muito violenta. Quando eu vi o resultado no game, eu disse, meu Deus, eu errei tudo. E é verdade, eu acho que a minha interpretação no game está toda errada. Tem uma parte, tem algumas partes que estão corretas, mas a grande maioria do que eu vi, pelo menos, estão erradas. Eu estou muito mais forte, é uma coisa que eu estou fazendo tudo aqui. Quando ele é todo mais doce, mais carinhoso, é uma outra coisa. Mas o erro disso tudo não é nem do cliente, é mais do cliente que diz assim, não pode ver a confiabilidade, o tal da confiabilidade. Então não quer que ninguém veja antes do lançamento, nem as pessoas envolvidas no trabalho. Olha o Completo. Obrigado. Só mais uma coisinha para a gente também facilitar. Quando tiver as últimas duas perguntas para o Gilberto, eu vou pegar com o staff. Gilberto, você sabe que aqui a gente tem que cumprir os horários. O Gilberto vai ficar aqui no fundo da sala. Quem quiser tirar uma selfie agora, por favor, rapidinho, porque o tempo está complicado e a gente não quer deixar o... Por mais que eu queira que ele fique em João Pessoa, eu não vou fazer perder o avião. Né? Então, duas perguntas, a staff vai aqui, então, por favor, com rapidez, mais educado, faça sua selfie. Faltam 5 minutos para ganhar. Né? Boa tarde, Gilberto, Carlinhos. A pergunta, no caso, para o Gilberto, mais específica, que assim, eu tenho uma história, na verdade, interessante sobre a criação da risada do Saga, né? Que eu já ouvi isso num evento anterior. Eu queria que você contasse um pouco dessa história e fizesse a risada do Saga no final. Quando eu era moleque, eu tinha um disquinho 78 rotações com a história da Branca de Neve. E a atriz que fazia a madrasta, eu não sei quem era, naquela época eu não olhava os créditos, mas ela fazia muito bem. Ela fazia um negócio assim: e amanhã, sexta-feira, envelhecerei minha voz, mudarei minha fisionomia, e amanhã, Branca de Neve. E assim, né? Então, quando eu fui fazer a risada do Saga, eu falei, por que fazer a risada daquela madrasta? Então ficou mais ou menos isso. Há quem compare a sua risada do Saga com a do Vincent Price no clipe do Michael Jackson, viu? Há quem compare. No clipe do Michael Jackson, aquele Thriller. Eu não vi. Rapaz, você está pelo menos 20 anos atualizado, né? Mas depois eu mando. Eu mando pela internet. Primeiro, bom dia, sou o Jonathan. Primeiro, eu queria falar que é um prazer estar aqui, vendo pessoalmente. Eu tenho uma dúvida muito, porque quando eu via a voz do Saga no anime original e a sua no dublado, é muito mais grave. Eu queria saber o porquê você deixou a voz dele tão grave assim. Como foi esse processo para você chegar a essa voz para ele? Acontece o seguinte, quer dizer, quem começou a fazer não era eu, era o Walter Breda, que também tem uma voz grave, mas não tanto quanto a minha, tá? E eu teria que substituí-lo. Agora, ele era um vilão. E eu tinha que colocar uma voz que fosse diferente daqueles cavaleiros de bronze, aquelas menininhas que ficam querendo matar o Saga, né? Então eu coloquei uma voz mais pesada nele, uma voz mais forte para fazer uma certa diferença das garotinhas, tá? Pronto, só um minutinho. Gilberto, essa linda moça, essa aqui, ó, que nem gosta de você, né? Não, enfim, ela vai lhe acompanhar para o pessoal que vai poder fazer a selfie aqui no fundo da sala. Então, de novo, rapidinho, terminou, para ele poder ir para o auditório. Mas ela sabe que eu tenho que pegar avião, né? Não posso demorar, hein? Tá, bicho? Primeiramente, eu queria agradecer assim, a todo o pessoal pela oportunidade de estar aqui perto de vocês. O pessoal viajou mais de 100 km justamente para ver vocês. E assim,
O que eu tinha para falar aqui era bem uma pergunta que é o seguinte: todo mundo sabe que Shaka é o cavaleiro mais próximo de Deus, né? Então, na minha concepção, que eu digo para meus amigos, então quer dizer que Shaka é o cavaleiro mais próximo do Saga, porque Saga é considerado um deus. Olha, embora próximo, não deixa de ser um subalterno. Gilberto, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, gente. Mas eu tenho razões importantíssimas para partir. Vejam. Deixa com você. Muito obrigado, Janúncio. Obrigado, pessoenses. Um grande abraço a todos. Tá? Pronto, agora continuamos as perguntas aqui com o Carlinhos, né? Eu já tenho mais tempo. Boa tarde, Carlinhos. Diga. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria saber qual foi o personagem mais difícil para você de dublar, ou complicado. Você diz em geral na dublagem? Em geral. Eu diria para você que um dos mais difíceis que eu tive foi o Woody Allen mesmo. Segurar, não sei se você conhece os filmes dele? Não. Procura assistir, isso é fantástico. Mas ele é um cara que ele não tem uma sequência. Toda vez que ele fala, ele não fala como a gente está conversando agora. Se ele tem que dizer para você bom dia, como é que você vai, ele entra na sala e diz bom dia, você está... Olha, eu não sei, eu estou pensando, você está legal, tem certeza? Ele é tudo assim. Ou seja, ele tem bocas muito mais além do que das falas. E para você preencher tudo isso com intenção e interpretação é uma coisa dificílima. Agora, tinha personagens de desenhos animados também dificílimos de fazer. O Biruta, da Pedra do Sonho, por exemplo, o Scandi, você conhece a Pedra do Sonho? É um desenho muito maluco, onde ele tem todos os esgares que você possa imaginar. A voz dele é uma coisa toda assim, e ele cospe o tempo todo, ele sabe o que ele fala. E eu tenho uma facilidade muito grande de mudar de voz. Eu fiz, por exemplo, um outro que era o Capitão Urso Azul, que era o cara que falava assim, e contava histórias fantásticas para as pessoas, era um urso velho. Ou seja, essas coisas criam dificuldades. Porém, você sendo formado como ator, onde você teve aulas de forno, aula disso, então você está preparado para isso. Porque na dublagem, uma das coisas que a gente nem citou aqui é a versatilidade. Você tem que ser muito versátil. Porque, como estava dizendo o Janúncio, cada ator faz vários atores, faz vários personagens, e você tem que estar pronto com a sua voz, interpretação e tudo mais, e uma versatilidade na sua bagagem muito grande. Senão você não consegue. Tá? Obrigado. Obrigado. Bom dia. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de vocês terem vindo aqui, porque é muito importante para a gente, os Não, ao contrário, eu que agradeço vocês de estarem aqui e me chamarem para estar com vocês. E eu tenho uma pergunta com relação ao texto. Teve um exemplo recente de Game of Thrones. Fala bem aqui, Cristian. Isso. Teve um exemplo recente que na série Game of Thrones tiveram que adaptar a fala hold the door, que viraria um hold, para o segure a porta na tradução. Aí isso exige muito do dublador. Queria saber se você já teve algum texto que foi difícil assim, de fazer essa modificação, essa adaptação. Quem faz essas adaptações normalmente é o tradutor, não somos nem nós. Quem faz isso é o próprio tradutor. Para nós já chega pronto. Entendeu? A não ser que a tradução seja uma porcaria, que acontece muitas vezes, e a gente tem que ficar batalhando em cima. Mas, em princípio, quem resolve essa parte é o tradutor, não somos nós. E eu só tenho um pedido. Poderia fazer o Gollum? Esse foi um dos personagens também meio difícil de fazer. Você... Porque tem os dois, né? O Gollum e o Sméagol. Não, deixa eles são bonzinhos, não faz isso com eles.
Que foi uma coisa super divertida de fazer. Então, obrigado. Foi uma coisa muito legal de fazer, porque também, como sempre, foi uma grande surpresa. Eu, quando vi o primeiro episódio, que eu não tinha conhecimento da obra toda, né? Ele tem um grito lá no fundo, só, eu preciso, e morre ali, acabou o primeiro dele. Ele entra para valer no segundo. E aí é que eu percebi que ele tinha uma dualidade, que a gente vai descobrir exatamente no terceiro episódio, onde ele mata o amigo para poder ficar com o anel. Ele mata um amigo de infância e com isso ele dissocia o lado mal do lado bom. Então aí é que eu fui descobrir isso. Mas aí nós percebemos, eu e a diretora, que foi a Neuza, que ele tinha essa dualidade devido à própria sonoridade que eles usavam. Que um é um pato donos, é uma coisa toda aqui, é uma coisa toda aqui para baixo. Parece que você tem uma batata na boca quando fala. E o Gollum não. O Gollum, a parte horrível dele, é toda uma coisa aqui, raspada, e que ele segura. Eu não sei por que eles determinaram lá que o lado bom é perfeito, fala bem e é bonzinho. E o lado ruim, ele não tem cultura, ele fala errado. Eu particularmente acho isso um problema. Porque as pessoas que não tiveram oportunidade de ir numa escola por X, Y motivos, se tornam uma pessoa má, não é bem isso, né? Eu acho um estereótipo que não é legal. Mas talvez, eu não sei porque, como o livro é em inglês, né, britânico, lá do Tolkien, né, na época dele também tinha isso. Por exemplo, o Tolkien, ele era sul-africano, né, apesar de ser de família britânica, ele nasceu na África do Sul. Então ele tem todo um contexto. Mas isso, pelo menos na minha opinião, isso não leva a pessoa a ser má, sim, porque ela não tem cultura, porque ela não teve oportunidades, ou X ou Y causas, né? É mais um preconceito de época, né? Eu também acho uma coisa preconceituosa. É como você pegar toda a parte da falta de vergonha, da falta de moral, e colocar um gay fazendo isso. Assim, por quê? Desde quando o gay não tem moral, não tem... O que é isso? Eu tenho amigos que são casados há 30 anos. Eu tenho amigas casadas há quase 40. Ou seja, tem uma vida absolutamente normal. Então é uma bobagem a gente criar esses estereótipos e dizer essa pessoa é assim, portanto ela se exterioriza assim. Então isso para mim no Gollum eu acho meio esquisito. Mas como a obra não é minha, é deles, eu tenho que fazer o que eles fazem, né? E todo mundo gostou do resultado final? Nossa, com certeza sim. Obrigado. Próxima pessoa. Bom dia. Oi? Eu queria fazer uma pergunta sobre o anime. Eu queria saber o que inspirou esse anime fantástico. Qual foi a inspiração que vocês tiveram? Qual anime você disse? Porque a gente fez vários. Cavaleiros do Zodíaco. Ah, Cavaleiro, o que inspirou? Volto a te dizer, a gente deu de cara com uma obra que a gente não conhecia. E como sempre a gente vai procurando pegar exatamente o que está na tela. E aos poucos é que a gente vai trabalhando realmente os personagens. Então não sei se houve assim uma inspiração, mas houve mais uma busca de uma inspiração. Mas teve muita dificuldade, é muito difícil criar os cavaleiros ou os textos principalmente. A dificuldade única que tem no Cavaleiro e nos desenhos japoneses em geral é que ou eles têm, como eu fiz o Raposai do Rama 2, em que ele tem uma boca enorme. Então eu fazia uma coisa toda exteriorizada, inclusive principalmente quando ele ia buscar as calcinhas, os sutiãs dele, então era uma outra coisa. Agora, o Cavaleiro e vários outros desenhos japoneses, as boquinhas são triângulos. Então, e eles têm gritos, eles têm comandos, só que com a boquinha fechadinha, desse tamanhinho. Então a forma técnica da gente resolver isso foi deixar as falas em si naquelas boquinhas e esperar eles saírem de campo para poder dar os gritos, porque as bocas deles não abrem. Então essa foi a dificuldade, mas só. Obrigado a você. Bom dia. Oi?
Se falou sobre a importância da dublagem, né? Como isso mexeu com a vida das pessoas, né? Como se percebeu, né? Criou-se uma geração de amantes da profissão, tanto que se lota eventos para ver vocês, né? E você falou sobre trabalhos primorosos como para vocês, né? Como diretor de dublagem, como o Black Mountain, né? Que ficou muito bom, que, enfim, ficou fantástico. E hoje em dia, essa geração de amantes, né? Até para filmes, não só desenhos, mas filmes clássicos dublados, traz essa nostalgia, realmente se gosta, né? Personagens icônicos, vozes icônicas, né? O Daredevil é o Wolverine, por exemplo, né? Eu não consigo ouvir a voz do Wolverine sem ser dublado. Porque ficou isso, né? Dentro desses trabalhos fantásticos, inclusive filmes, né, que vocês fizeram, hoje há muitas críticas, há muitas vezes pessoas que criticam, até rebaixam quem gosta de filme dublado, quem gosta de trabalho dublado, ou até critica o dublador ou a dublagem brasileira como que acaba com o filme, né, que destrói a obra, etc. Como vocês veem esse cenário? Nós estamos com um problema muito grave na dublagem. Que isso, nós já fomos considerados a melhor dublagem do mundo seria a dublagem brasileira. Nós estamos com um problema gravíssimo, que é o seguinte: a dublagem está saindo do eixo Rio-São Paulo. Então, no eixo Rio-São Paulo, devido a ser um local onde tem uma gama muito grande de atores, porque é onde a coisa acontece, realmente é no eixo Rio-São Paulo, então você também tem dubladores absolutamente especializados para trabalhar. O que está acontecendo é o seguinte: o distribuidor, que não tem nada a ver com o nosso trabalho diretamente, ele é simplesmente um cara que compra produtos. Para ele, aquilo é um produto, não é uma obra de arte. O interesse dele é pegar aquele produto como se fosse um sabonete e vender na próxima esquina. Então, o interesse dele é por preços menores, cada vez menores. Então, o que aconteceu? Eles estão procurando trabalhos de dublagem em Campinas, feita por amadores, Belo Horizonte, Brasília, Miami. Só em Miami tem 3 ou 4 estúdios. Ou seja, em Miami, por exemplo, você falou português, entra no estúdio e dubla. Mas eu digo no fato de só por ser dublado, pois é ruim. Mas sim, isto foi nos levando a uma qualidade péssima de dublagem. Porque parece que foi dublado por dubladores e foi dublado por amadores. Então, isto deu um decréscimo na opinião pública muito grande. Nós estamos fazendo uma batalha imensa para que a gente consiga de novo segurar esse trabalho e fazer ele com qualidade. Não necessariamente no Rio e em São Paulo, mas que em Belo Horizonte, em Brasília e tudo mais, tenham pessoas realmente formadas para fazer isso. Porque senão isso vai destruir uma profissão. Você percebe? Porque hoje, se você liga a TV a cabo, por exemplo, tem muita coisa, uma massa muito grande de trabalhos feitos nesses lugares por pessoas amadoras. Eu e o Baroli, por exemplo, fizemos uma série mais do que premiada chamada Mad Men. Ela foi premiada durante 7 anos. Então nós fazíamos essa dublagem em São Paulo. De repente, na TV Cultura, por preços menores, eles foram dublar em Belo Horizonte. Então o meu personagem, que é um cara de 55 a 60 anos, louco, eu fazia o Sterling, que é o dono do prédio. Então era um executivo de alto porte, era um senhor, mas com uma vitalidade inacreditável. Em Belo Horizonte, quem dubla ele é um rapaz de 17, 18 anos. Só para você ter ideia, a qualidade que ficou o Mad Men foi lá para baixo. Você pega pessoas dublando da seguinte forma assim: oi, tudo bom? Como você está? Entra, senta aqui. É sério, assista o Mad Men da Cultura, que é isso. É um absurdo. Então isso está fazendo com que haja um decréscimo muito grande na opinião pública em relação à dublagem. Claro que existe, sempre existiu, não é de hoje, o pessoal de elite cultural que diz assim: filme dublado não presta, eu prefiro original. Agora ele esquece que nem todo mundo fala inglês, ele esquece que existem deficientes visuais, existem pessoas analfabetas nesse país,
Então, para ele, que conhece todos os idiomas, é fantástico. Então, antes nós só tínhamos essa elite. Atualmente, nós já estamos tendo muita gente dizendo que não quer dublagem. Mas muito mais devido a essa coisa que está acontecendo. A tal ponto que ontem, em São Paulo, existiu uma reunião de atores do Rio, em São Paulo, chamado CONADUB, que foi CONADUB significa, não é comissão, é Convenção Nacional dos Dubladores, para que a gente consiga não ficar mais no eixo Rio-São Paulo, mas se formar uma associação de atores nacionais. Porque com essa comissão de atores nacionais, nós vamos ter a oportunidade de ir a essas outras praças e dizer assim, vocês não podem cobrar preço mais baixo e fazer um trabalho de má qualidade, porque isso está destruindo profissionais. Você entendeu? Então, a partir do que aconteceu ontem no Teatro Itália, que nós nem pudemos ir porque a gente estava aqui, ontem o que aconteceu, essa reunião de atores lotou o teatro, foi todo o pessoal do Rio, todo o pessoal de São Paulo, para a formação dessa associação, para que a gente consiga novamente moralizar a dublagem no Brasil. Mas eu acho que é mais por causa disso que está acontecendo essa grande gama de pessoas não querendo mais dublagem. Obrigado a você. Bom, boa tarde, meu nome é Felipe, sou um dos que veio mais de 100 km. Nossa, a gente agradece demais isso. E assim, pelo que você fizesse a frase do seu juiz, né? Do Metabots. Isso, Metabots. Então está combinado! Qual que você quer ler do Metabots? O seu juiz, né? No final da grande, mais Metabots, mais força. Essa frase. Eu não me lembro mais do texto todo, né? É só isso. Então está combinado! Eu não me lembro do nome dos jogos! Eu declaro essa uma luta de submissão. Eu declaro esta uma luta de submissão! Isso, obrigado. Para você. E eu queria saber assim, se você já viu algum personagem em algum filme, série, seja lá o que for, e você se viu dizendo assim, eu acho que eu seria uma melhor opção para dublar esse personagem. Eu me identifiquei assim. Eu não compreendi direito a sua pergunta. Foi mais ou menos assim como eu tô? Se você já viu algum personagem em filmes ou série, qualquer coisa, você olhou para ele e disse que você seria uma pessoa boa para dublar aquilo. Disse, não, eu queria ter a oportunidade de dublar aquela personagem. Olha, eu tenho, vou dizer assim sinceramente, eu tive o favorecimento de dublar muitos filmes que eu queria dublar. Eu dublei, por exemplo, o Amadeus, onde eu fazia o Mozart. Que o Amadeus, não sei se você chegou a ver o filme, é a história do compositor Mozart. Eu fiz ele no palco, eu fiz ele no teatro, eu fazia o Mozart e o Raul Cortez fazia o Salieri. Então, quando chegou o filme, eu fiquei enlouquecido, eu queria fazer, claro. Eu fiquei quase 2 anos de cartaz fazendo o próprio, né? Então eu queria fazer isso na dublagem, e fiz. Então foi um filme assim que para mim foi absolutamente gratificante, amei fazer aquilo, porque é engraçado, mas o Mozart, tanto eu quanto o Edwin Luiz, que fez no Rio de Janeiro, eu fiz em São Paulo, e depois eu fiquei sabendo também do ator do filme. Engraçado que nós todos tivemos um sensorial do Amadeus, um sensorial do Mozart, foi uma coisa muito louca. Isso entrou dentro da gente, é uma coisa muito doida. Não sei se as pessoas são espíritas ou não, e eu nem sou muito espírita assim, mas de qualquer forma, isso foi uma coisa muito louca. A tal ponto que uma das vezes eu resolvi que no meu camarim tinha que ter uma rosa champanhe. É impossível achar essa rosa. Eu disse, mas eu quero, eu fui atrás. E eu mantive essa rosa de champanhe durante quase toda a temporada. E mais tarde eu vim descobrir que ele era apaixonado por rosa de champanhe. Então eu não sei que tipo de influência. Não foi uma pesquisa de campo. Não foi. Eu fiz uma pesquisa de campo, obviamente, para poder fazer o Amadeus, mas isso nunca tinha me ocorrido, nem nunca passou por mim. E de repente foi uma coisa que cravou na minha cabeça, e durante a temporada inteira eu passei a ter essa rosa de champanhe no camarim. E vim descobrir que essa era uma das brincadeiras dele, porque ele era um cara muito louco, né? Muito maluco. Outro filme que eu amei fazer, e esse foi uma surpresa para mim, e mais tarde eu vim ver o filme,
que foi a queda, os últimos dias do Hitler, em que eu fiz o Hitler, né? Foi um trabalho também difícil, que é um filme em alemão, o ator fantástico, né? E muito difícil de dublar. E com um diretor que é o Hélio Vacari, que é um diretor que ele esmiuça. Ele não é aquele diretor que diz assim, ah, legal, ficou bom, encaixou, está sincronizado. Não. Ele vai nos meandros, ele quer os detalhes. E era em DA, não era em Pro Tools. Então foi um trabalho muito difícil de ser feito. E o resultado realmente, modéstia à parte de todos nós, o elenco inteiro está muito bem. E a direção da dublagem do Vacari é excelente. Então eu fiz outros vários filmes que eu amei ter feito. Mas graças a Deus eu fiz todos eles que eu queria ter feito. Valeu, obrigado. Quantas pessoas ainda tem? Sim. Então, quem é o último da fila? Pronto. Depois dele não tem mais ninguém. Sim, só lembrando, Carlinhos, mais tarde vai ter a sessão de autógrafo. Às 19 horas eu estou aqui para autógrafo, então, assim, bate-papo direto. Não vai precisar ficar tão apeado como foi o caso do Baró, beleza? Então ele vai estar por aqui, depois ele vai sair para almoçar, volta, vai estar mais... É dublador também, almoça, dorme, come, faz cocô, faz xixi, é igualzinho a todo mundo. Depois do almoço ele volta pra cá, tranquilo. Eu volto pra cá tipo 7 horas da noite, tô por aí. Boa tarde. Oi. Meu nome é Bruno, também vim de mais de 100 km aqui em São Paulo. Gente, eu queria agradecer terrivelmente isso, nossa, que maravilha. Muito obrigado. Campina Grande. Todo mundo veio de lá, né? Bom, no caso eu tenho duas perguntas básicas, né? A ver com o Cavaleiro dos Zodíacos. Fala mais próximo daqui. No caso eu tenho duas perguntas básicas, assim, sobre o Cavaleiro dos Zodíacos. A primeira, no caso, seria o seguinte, tirando o Shaka e o Saga, né, que teve aqui, qual o cavaleiro que você mais gosta? Olha, eu não saberia te dizer, porque eu não sou uma das pessoas mais especializadas em Cavaleiro do Zodíaco, para ser sincero. Eu não saberia te dizer isso, porque eu não sou uma das pessoas mais aficionadas do Cavaleiro do Zodíaco, porque quando a gente dubla determinados pontos do filme e não vê o geral, a não ser que você faça um personagem central. Eu, por exemplo, eu sei as coisas do Shaka porque eu trabalhei com ele durante esse período todo, mas eu não saberia te dizer qual é o melhor ou pior, ou qual foi bem feito ou mal feito. Sinceramente, não sei te dizer. Sim, é engraçado que sim. É uma coisa que encaixou muito na minha cabeça. Eu tenho muito esse tipo de pensamento, sabe? Um pensamento de justiça, um pensamento de lealdade, sabe? Essas coisas que o Shaka tem, eu também tenho. Então, para mim, interpretar o Shaka não foi difícil exatamente por isso. Que a frase dita por ele, possivelmente eu diria também. Então nós temos algumas coisas em comum. Ele tem uma violência muito grande que eu não tenho. Eu detesto a violência, eu acho um absurdo. Tanto que eu vejo filmes europeus, eu não vejo filme americano. Que o filme americano, para contar que eu amo a mocinha e estou salvando ela, eu quero Nova York. Arrebento de 300 pessoas para poder dizer que eu amo uma mulher e ela está em perigo. Né? Tudo, o De Niro, por exemplo, é um cara que mata, esfaqueia, arrebenta, eu não suporto, eu começo a passar mal, eu saio do cinema na hora, a violência é uma coisa que me choca muito. Então as coisas violentas do Shaka, por exemplo, a mim me choca. Agora toda a parte filosofal dele é muito parecida com a minha. Rapidinho, porque o carro do almoço está já chegando, viu? Quando o carro vai chegar, ele vai buscar no carro e vai levar, não quer nem saber. Então bora dar uma pressinha aqui, por favor. Boa tarde, Carlos. Meu nome é França. Fala um pouco mais alto que eu quero ver esse barulhão aí, tá difícil. Não adianta que eles vão continuar. Você tem que se encaixar aqui, ó. Põe assim, ó. E aí fala que tá certo. Boa tarde, Carlinhos. Meu nome é França. Também sou de Campina Grande. E, enfim, o dublador, ele dá vida a um personagem, né? Ele tem que passar toda uma emoção ali na hora. E eu já ouvi dizer de outros dubladores que não é fácil fazer um personagem quando ele está de olhos fechados. E o Shaka Division,
o tempo todo ele está de olhos fechados. Então eu gostaria de saber assim, se foi fácil para você, se você fechou os olhos na hora para fazer o personagem. Não mesmo. Não, o personagem na verdade está de olho fechado, não eu. Acontece que quando você está no teatro, você usa o corpo inteiro. Quando você está na TV, no cinema, você usa o corpo inteiro. Quando você está na dublagem, você usa só a sua voz. Muito pelo contrário, você não pode se mexer, porque senão qualquer ruído entra e acaba com a dublagem. Então, na verdade, eu não dublei de olho fechado, eu dublei de olho aberto. Boa tarde, meu nome é Getúlio. Eu e outros amigos aqui, inclusive o Rafael que fez a pergunta, a gente veio de Recife fazer a cobertura do evento aqui. Obrigado. E a gente viu a oportunidade, né, com grandes dubladores que estavam aqui, você no caso. Eu queria saber a opinião dessa nova dublagem que está acontecendo de pessoas que não são atores, você frisou bem, né? Tem que ter o DRT, tem que ter todo um trabalho. Não, na verdade não é que eles não sejam atores, eles são atores amadores, locais. Aonde não tem atores e está sendo dublado é Miami. Não, assim, eu digo na questão de... Aliás, Buenos Aires também, se vocês não sabem, também está dublando. As novelas turcas é de uma cliente que veio de Buenos Aires e ela está dublando lá, com pessoas que não são atores. Assim, no caso, atores amadores, né? Existe esse caso. Mas eu digo, por exemplo, youtubers, cantores, por exemplo... esses que são chamados de... O estúdio chama, por exemplo, no caso, a distribuidora diz, era aquela pessoa em particular. Como é que funciona isso para vocês que são grandes dubladores, são profissionais habilitados e treinados para fazer isso? Quando se trata de um ator, ou seja, você chama a Marieta Severo, que nunca dublou na vida dela, e ela vai lá e dubla. Ela é uma atriz, ela tem uma carreira, ela pode não saber dublar, ter aquela técnica, ok, ela tem todo o direito, é mercado dela, ela está qualificada, ela só não sabe sincronizar, mas ela está qualificada para fazer aquele trabalho. Agora, quando chega o caso do Roger, youtuber, aí é o absurdo do absurdo do absurdo. Aliás, é ilegal, porque pela lei, pela Constituição e pela lei 6533, que é a lei do ator, só pode fazer interpretações pessoas registradas no Ministério do Trabalho como ator. É absolutamente ilegal, além de ser uma porcaria. É absolutamente ilegal. O problema que nós temos é que o cliente final nosso são vocês. E o cliente final, que é o espectador, ele não vai à página da Warner, à página da Sony e faz uma reclamação. Você, quando compra um sapato e o sapato aperta, você volta na sapataria e dá um esporro no cara. Mas quando você vê uma má dublagem, diz assim, que coisa ruim, muda de canal. Não, pelo amor de Deus, reclamem. Porque se vocês não reclamarem, os games cada vez mais serão feitos por esses caras que não tem nada a ver com a história. E fazem um trabalho horroroso e entregam na mão de vocês. O Bambam, por exemplo, é um absurdo. Esse menino quem é? Nada mais é do que um garoto que apareceu no BBB, há não sei quantos anos atrás, e faz um trabalho horroroso dentro da televisão. Um trabalho medíocre, analfabeto, que é o que esse menino faz, e agora virou dublador, virou ator. Os youtubers, por exemplo, não tem nada a ver com a história. Ok, eles têm a opinião deles, eles vão pro ar, dizem o que eles querem, o que eles gostam, o que eles pensam. Mas essa não, em primeiro lugar, isso não é uma profissão. Isso é uma opinião pessoal. Hoje em dia você tem a internet que te facilita dizer aquilo que você quer, aquilo que você pensa. Mas isso não é uma profissão. Estão inventando que o youtuber é uma profissão. Mentira, não é. Isso não é profissão de nada. É você chegar em algum lugar e dizer a sua opinião. O espectador que concorda ou discorda, isso é um problema dele. Agora imagina esta pessoa, de uma hora para outra, você entra numa mesa cirúrgica para fazer um apêndice e tem lá o youtuber que vai operar você. Entendeu? O nível é esse. Ou seja, você não vai permitir
que uma pessoa que não saiba fazer cirurgia, que não fez medicina, põe a mão em você. Então é isso que nós estamos precisando, que o público em geral vá ao site dos clientes e brigue por isso, porque na verdade são vocês que estão comprando esse produto, e afinal de contas um gamezinho não é nada barato, e vocês estão comprando um artigo de quinta e pagando um artigo de primeira. Então vocês, como consumidores, têm que reclamar isso junto ao site. Hoje em dia nós temos internet, então dá para ir no site e reclamar, porque por mais que nós reclamemos, eles vão dizer, não interessa, a gente consegue vender mais. Porque não esqueçam aquilo que eu falei, para eles não existe obra de arte, existe produto a ser vendido. Eles não estão nem aí para a cabeça do espectador. Quanto é que custa isso aqui? R$5? Isso aqui quanto é que custa 10? Não me interessa, eu pego 5. Mas o resultado final disso aqui é uma droga, se me interessa. É o caso dos youtubers e dos talents, como é que é? Art talent, sei lá, eles resolveram pôr um nome gringo nisso, para resolver e dizer que é pomposo. Mas na verdade não é nada pomposo. Eles estão estragando um produto, achando que as pessoas vão comprar porque ele canta, porque ele é youtuber. Mas agora nós dependemos muito de vocês para tomarem isso. Galera, eu queria pedir desculpas para vocês que vão fazer as perguntas, para o público aqui, mas o carro que vai levar eles para almoçar acabou de chegar e já está esperando aqui na porta. Como eu disse, mais tarde, depois do almoço ele vai estar de volta, vai ter a sessão de autógrafos. Novamente eu peço desculpa a todos e também agradeço pela compreensão. Uma salva de palmas para o Carlinhos. Obrigado. Agora, eu quero agradecer vocês e aplaudir vocês por terem vindo até aqui, gente. É carinho demais. Tá? Obrigado. Como é que é? Redenção divina! Muito obrigado por esse carinho fantástico de vocês, gente. Muito obrigado.